Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar contigo. Por favor, abra sua Bíblia. Livro de João. João, capítulo 9. Versículo 1. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 9, versículo 1. Quem achou diz amém? Diz assim a bendita palavra do Senhor. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Repita comigo, diga cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram-lhe dizendo: Rabi, quem pecou? Este e os seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou. Repita comigo, diga: nem ele pecou. Nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Repita comigo, diga: enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra. Repita comigo, diga: cuspiu na terra. E com saliva fez lodo e untou aos olhos do cego e disse-lhe: vai. Repita comigo, diga: vai. Lava-te, diga: lava-te. No tanque de Siloé, que significa o enviado, diga: o enviado. Mais uma vez, diga: o enviado. E foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então seus vizinhos e aquele que dantes o tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado, mendigava? Uns diziam: é este. Diga comigo: é este. Parece-se com ele. Diga: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diga: sou eu. Mais uma vez, diga: sou eu. Outra vez, diga: sou eu. Diziam-lhe, pois: como é que te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus. Repita comigo, diga: o homem chamado Jesus. Mais uma vez, diga: o homem chamado Jesus. Outra vez, diga: o homem chamado Jesus. Fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde ele está? E ele disse: eu não sei. Retome seu assento em nome de Jesus. Glória a Jesus. Igreja de Cristo, o Senhor tem uma palavra nessa noite. E essa palavra é enviada para nós como um bálsamo. Eu creio que vai ser um refrigério para a vida de alguém. Vai ser um consolo para a vida de alguém. O Senhor, mais uma vez, Ele trouxe fortemente essa palavra no meu coração para compartilhar com a igreja. E eu quero ser obediente à voz do Espírito Santo para ministrar essa palavra aqui aos irmãos. Igreja de Cristo. O texto que nós acabamos de ler aqui é um texto bastante conhecido, a qual vai nos falar acerca da cura de um homem que nasceu cego. Eu quero já aproveitar esse princípio para dar o tema da ministração da noite de hoje. Então eu estarei falando sobre o tratamento de Deus. E eu gostaria que, por gentileza, você olhasse para esse teu irmão que está ao teu lado direito e esquerdo. Fala para ela o tratamento de Deus, ou para ele o tratamento de Deus. Mais uma vez, fala o tratamento de Deus. Se você tem intimidade com essa pessoa, segure na mão dela agora em nome de Jesus. Chacoalhe a ela um pouquinho aí, para ficar um pouquinho quentinha aí, apesar do frio. Diga para ela: hoje Deus vai tratar com você. Mais uma vez, diga: hoje Deus vai tratar com você. Fala: tem tratamento de Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Amada igreja, como eu dizia aqui, o texto que nós lemos é um texto muito conhecido. O apóstolo João, ele vai narrar acerca
da cura desse homem aqui que Jesus realizou. Lembrando que nos 4 livros evangélicos que existem na Bíblia Sagrada, só João vai contar acerca da cura desse homem aqui cego. E nós temos o conhecimento que o Evangelho de João é conhecido não como um evangelho sinótico, porque ele não faz parte desses 3 evangelhos sinóticos que são Mateus, Marcos e Lucas, porque esses evangelhos sinóticos têm uma semelhança nas suas narrativas. Só que João, quando ele começa a narrar acerca da peregrinação de Jesus, ele é muito singular na sua narrativa. Ele vai falar simplesmente de algumas coisas que os outros não vão falar, assim também como a cura desse cego de nascença. Se você vai ver no livro de Mateus, livro de Marcos, livro de Lucas, você vai encontrar muitas coisas repetidas. Às vezes que você encontra no livro de Mateus, capítulo 4, você vai ver Lucas, capítulo 4, vai narrar acerca da mesma coisa, que é a tentação de Jesus Cristo no deserto. Então, por isso que nós conhecemos, esse evangelho como evangelho sinótico. Agora, nós estamos a ler aqui, João vai nos falar acerca da cura desse homem aqui. A Bíblia é bem clara dizendo que ele nasceu cego. Nós sabemos muito bem que Jesus realizou vários milagres na Bíblia Sagrada. Alguns não foram registrados, mas propriamente os milagres que ele curou foram praticamente 6 homens que ele curou de cegueira. Então esse homem aqui também está incluso nessa lista aqui, a qual Jesus vai curar ele de uma cegueira de nascença. O texto começa a nos dizer que Jesus está passando, Jesus não está sozinho. Jesus está caminhando com os seus discípulos. Nós temos o conhecimento que Jesus, depois dele chamar os discípulos, ele praticamente, às vezes, para ficar sozinho, ele tinha que se retirar e às vezes se isolar, fugir da multidão, porque os discípulos estavam sempre na companhia de Jesus. Às vezes Jesus queria ir no monte sozinho orar, os discípulos também queriam estar, mas Jesus falava às vezes: vão adiante, deixa eu ficar aqui sozinho. E Jesus está na companhia dos seus discípulos, ele simplesmente está andando, ele está caminhando. E a Bíblia vai dizer assim, que de repente Jesus ele viu um homem cego de nascença. O texto é bem claro que quem vai ver o cego primeiro não foram os discípulos. O texto é bem claro dizendo: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Quem viu primeiro foi Jesus. Jesus olhou o cego. Jesus viu o cego de nascença. Só que Jesus olha para esse cego, ele não fala nada. Ele permanece calado. Ele permanece quieto. E isso vai levantar aos discípulos um questionamento. Os discípulos vão dizer: mestre, quem pecou para esse homem nascer cego? Ele, o pai dele, a mãe dele ou ele mesmo? Notemos que Jesus ele olha para o cego e ele fica calado, ele não fala nada. E ele nem tampouco já foi adiante do cego para o curar. Não, Jesus ele olha e ficou calado. O fato de Deus estar calado nas nossas vidas não significa que ele não nos viu. Muitas das vezes passamos por situações e pensamos: cadê Deus na minha vida? Jesus viu e ficou calado. Jesus viu esse cego. Às vezes estamos a viver por situações na vida, nós falamos: Senhor, eu já orei, já jejuei, já subi monte, já fiz montes de propósito. A palavra do Senhor para você nessa noite é: eu estou te vendo, eu estou observando. Jesus está ouvindo a tua oração, Jesus está vendo as aflições que você está passando, Ele está de olho em você. Olha para alguém que está no teu lado e fala: Jesus está de olho em você. Fala: Deus está de olho em você. O Senhor está olhando você. O fato dele estar calado não significa que ele não viu. Nós aprendemos que Deus ele tem 3 respostas: o não, o sim e o espera. Às vezes você só está no espera de Deus, aleluia, mas ele está vendo tudo o que você está fazendo. Ele está vendo a tua fidelidade, a tua entrega, a tua devoção. Ele está vendo. Então Jesus já começa a te falar nessa noite: ei, eu estou te olhando, eu estou te vendo, eu estou te observando. Jesus vê o cego e ele fica quietinho, calado. E os discípulos perguntam: mestre, quem pecou para esse homem nascer cego? Os discípulos querem uma resposta sobre a cegueira do cego.
Os discípulos querem saber a origem dessa cegueira. Por que que esse homem nasceu cego? Porque os discípulos, eles sabiam e tinham conhecimento acerca da maldição hereditária, ou seja, a maldição que atinge dos pais aos filhos. Então os discípulos, na cabeça deles alguém pecou para esse homem nascer cego. Esse homem está no mundo para pagar o pecado do pai dele, da mãe dele, ou ele mesmo talvez pecou. Porque muitas das vezes nós sabemos muito bem que existem pessoas que estão numa determinada família que parece que estão a pagar um pecado dos antepassados. Mas eu venho te dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo na sua vida, na sua história. Não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus, e não existe nenhuma condenação sobre a tua casa, sobre a tua vida, porque a presença de Deus está na tua vida, está na tua casa. Jesus já dissipou toda a treva desde o momento em que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Toda a maldição dos tataravós, dos bisavós foram quebradas no poder que é no sangue de Jesus. O Senhor está dizendo, você não vai terminar como os teus antepassados. Há uma presença de Deus sobre a tua vida. Tua história é diferente, aleluia. Aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida é diferente. Então nós começamos a notar que os discípulos têm o conhecimento acerca da questão hereditária, da maldição hereditária. Então eles dizem, alguém pecou para esse homem nascer cego. O pai dele, a mãe dele ou ele mesmo. Quem pecou? Eles querem saber quem é o culpado da cegueira do cego. Lembrando que existem pessoas que quando estão a passar por problema, gostam muito de procurar culpado. Eu não sei se você já lidou com um tipo de pessoas que quando está passando por problema, sempre tem um culpado, menos ela. O fulano se afastou de mim, ele é o problemático. A fulana foi embora, ela é a problemática. Aquela porta se fechou, ela é a problemática. Todo mundo é problemático, menos ele. Existem certas pessoas que quando estão a passar por aflições, gostam muito de procurar culpado das suas desgraças. Gostam de terceirizar a culpa. Então os discípulos querem terceirizar a culpa da cegueira desse homem, dizendo, alguém é culpado da cegueira desse homem. Alguém pecou. E nós seres humanos, às vezes temos essa característica, não é de hoje, é de antigamente. Não sei se você lembra que quando Adão e Eva pecaram no jardim de Éden, a Bíblia vai dizer que Deus vai chegar e vai perguntar, Adão, onde estás? Adão vai dizer assim, estou nu, me escondi. E Deus vai dizer, o que aconteceu? Ele vai dizer, a mulher que tu me deste me fez pecar. Adão não assume a responsabilidade. Adão atira a responsabilidade para Eva. E olha o que Adão vai dizer. A mulher que tu me deste, foi o Senhor que me deu. Então, Senhor, a mulher que tu me deste me fez pecar. E Deus pergunta para Eva, o que aconteceu? A Eva também não fica com a culpa. A Eva é esperta. A Eva vai dizer, a serpente me enganou. Então você imagina, lá no Éden, ninguém quer assumir a responsabilidade do erro, da culpa, do pecado. Todo mundo quer atirar a brasa na mão do outro. Você queima você, eu não vou queimar. Queima você, eu não vou queimar. Então você vê que o ser humano gosta de procurar culpado das suas desgraças. Existem pessoas que estão a passar por problema falando assim, olha, eu estou passando isso por causa do meu pai. Eu estou passando isso por causa da minha mãe. Eu só estou passando isso por causa do meu avô. Eu só estou passando isso por causa do meu marido. Eu estou passando isso por causa da minha esposa. Mas Deus, Ele procura uma igreja que quando está a passar por problema, não culpa A, não culpa B, mas se posiciona como Jó. Jó perdeu tudo, mas ele vai dizer, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus procura crentes que quando estão a passar por problema dizem, eu não sei o que está passando na minha vida, o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu posso não entender a minha dor, mas eu sei que Deus está no domínio e Deus está vigiando a minha vida. O Senhor
te trouxe aqui para te dizer, ainda que você não entenda, adore no sofrimento, adore na dor, não acusa ninguém, só adore. A dor não pode calar a tua adoração e o teu louvor. Mesmo na dor, adore ao Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. O luto não pode silenciar a tua adoração, a doença não pode silenciar a sua adoração, as aflições não podem silenciar a sua adoração. Deus te trouxe nesse culto para dizer, me adore na luta, me adore na prova, me adore no perigo, me adore na fome, me adore na bonança. Alguém está aqui e tem motivo para adorar ao Senhor? Então levante a mão para adorar, porque Ele é digno de louvor. Então Jesus vai dizer, ninguém pecou. Mas tudo isso aconteceu para que manifestasse-se nele as obras de Deus. Olha para alguém que está no teu lado e fala, na tua vida. Fala com vontade, com fé, diga, na tua vida vai se manifestar as obras de Deus. Fala com fé, diga, na sua vida está se manifestando as obras de Deus. O Senhor está operando grandes coisas na tua vida, meu irmão, minha irmã. Jesus vai dizer, ninguém pecou, ninguém errou. Tudo isso aconteceu de propósito para o propósito. Às vezes nós pensamos que Deus, Ele só está no destino. Deus está no processo também. Deus está no processo que você vai no médico todos os dias. Deus não está só no dia da cura, não. Deus está no processo também, na caminhada. Enquanto você caminha, Deus está presente também. Às vezes, pastora, nós temos tanta vontade de chegar, nós temos tanta vontade de alcançar, que pensamos que Deus só está no destino. Não, aproveita a presença de Jesus na jornada. Jesus está presente na nossa jornada também. A cada dia que nós acordamos, Ele está presente também. Deus não está presente só no dia que você vai receber a vitória. Até no dia da oração, da busca do Jesus, Ele está presente. Aprecia Jesus na tua jornada. Olha Ele no teus dia a dia, nas tuas horas, nos segundos que você respira. Jesus está presente no processo também. Ele está dizendo, não, isso tudo está acontecendo porque na vida dele vai se manifestar as obras de Deus. E os discípulos, eles querem ainda saber, mas por quê? E Jesus dá essa resposta e ele fala assim, ei, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus está a dizer para os discípulos, olha, eu preciso fazer a obra daquele que me enviou. Eu preciso executar. Eu preciso ir adiante. Enquanto os discípulos querem saber o que aconteceu, Jesus está dizendo assim, olha, eu tenho uma obra para fazer. Presta atenção aqui. Na jornada com Deus, existe muita gente que vai querer sabotar a tua missão. Mas Jesus está dizendo, lembra-te quando vem os questionamentos, qual é a sua missão? Enquanto os discípulos querem saber quem pecou, Jesus está dizendo assim, ei, a noite vem que ninguém pode trabalhar, eu tenho uma obra para fazer. Vocês querem entrar aqui em debate para descobrir quem pecou, quem não pecou, quem errou, quem não errou. Eu tenho uma obra para executar. Jesus está dizendo, se eu ficar aqui para parar, para brigar, para discutir quem pecou, quem não pecou, quem vai curar aquele cego? Existem pessoas que já estariam tão longe, mas tão longe, se poupassem de algumas informações no meio da jornada. Existem pessoas que só querem adiar o teu destino. Jesus está dizendo, eu não tenho tempo para brigar. Eu não tenho tempo para entrar em debate. Eu tenho uma obra para executar. Existe um cego de nascença que está lá esperando que Jesus avance até ele e cure ele. O Senhor está dizendo assim, ei, avança. Não para brigar, não para discutir, não para bater boca, não para dizer, eu vou ir lá tirar satisfação. Gente, não precisa. Jesus está dizendo, só avança. Não precisa tirar satisfação, só continua. A obra precisa avançar. Ainda que venha calúnia, ainda que venha defamação, Jesus está dizendo, a obra precisa continuar. Não pare por causa das calúnias, por causa da defamação. Não pare por causa de todas as coisas que o inimigo
coloca no teu caminho, Jesus está dizendo, avança. Vão te defamar, vão falar tanta coisa, mas Jesus está dizendo o quê? Avança. Se você parar simplesmente para brigar, você não vai fazer aquilo que Jesus te mandou para você fazer aqui na terra. E o texto sagrado vai dizer, então, Jesus, ele avançou. Ele foi até onde estava aquele cego. Olha, o que vai acontecer é algo extraordinário. Quando Jesus se aproxima do cego, a primeira coisa que a Bíblia vai dizer que diz, Jesus cuspiu no chão. Repita comigo, diga, cuspiu no chão. Imagina comigo, igreja de Cristo. Jesus está se aproximando de alguém para o curar. E a primeira coisa que ele faz, ele vai cuspir no chão. Aquele homem era cego e mendigo. E quando Jesus ele cuspe no chão, a Bíblia vai dizer que ele vai pegar saliva e areia e vai amassar. Aquele homem não pedia lama nos olhos. Ele pedia dinheiro. Sabe tudo que o mendigo pede? Comida, roupa, dinheiro. Ele era cego e mendigo. Mas Jesus, ele vai amassar a saliva e a areia e vai colocar nos olhos do cego. Aquele homem não pediu lama nos olhos. Missionário, o que você quer dizer com isso? Jesus é o único que vai passar na vida daquele homem e vai lhe dar algo que a sociedade nunca lhe deu. A sociedade lhe dava dinheiro, mas Jesus não lhe dá dinheiro. A sociedade lhe dava comida, Jesus não lhe dá comida. A sociedade lhe dava roupa, Jesus não lhe dá roupa. Jesus lhe dá algo que vai mudar a história da vida dele. Jesus é o único que passou na nossa vida, que nos deu algo que a sociedade nunca nos deu. A sociedade pode te dar dinheiro, pode te dar roupa, mas Jesus é o único que tem palavras de vida eterna. Por isso Pedro, ele disse, para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aquilo que Deus dá ao mundo, ninguém mais dá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para todos aqueles que nele creiam, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria que você se alegrasse, porque aquilo que Deus te deu, ninguém mais nessa sociedade é capaz de produzir. Deus, ele te deu Jesus. Jesus morreu por você naquela cruz. Ele nos deu salvação, ele nos deu vida eterna. O que Deus dá para nós, ninguém mais na terra pode nos dar. Ninguém. Só ele tem. Jesus vai dar na vida daquele homem algo que a sociedade nunca lhe deu, algo que a sociedade nunca lhe ofereceu. Jesus, ele coloca lama nos olhos daquele homem. E olha o que está acontecendo aqui. Ele poderia perguntar para Jesus, tá, me colocar aqui nos olhos, porque ele era cego e mendigo. E se ele ia questionar, estava no direito dele. Mas você vê que ele vai receber o tratamento calado. Ele não questiona Jesus dizendo assim, tá, me colocar aqui nos olhos, o que é isso? Não. Em nenhum momento você vê esse cego a questionar Jesus dizendo, o que é isso que está me colocando nos olhos? Ele nem enxergava, nem sabia que se era Jesus que estava a colocar lama nos olhos dele, e se talvez era uma outra pessoa estranha. Ele recebe o tratamento calado. Jesus só chega perto dele, cuspe no chão, e quando vai cuspir no chão, coloca lama nos olhos dele. Ele não questiona. Às vezes precisamos aprender que existem certos processos na vida que Deus permite para que a gente passe calado. Receba o tratamento de Deus calado. Quando você sente que é Deus que está tocando em algumas áreas da tua vida, nem todo mundo no Instagram precisa saber. Nem todo mundo no Facebook, no teu WhatsApp precisa saber. Deus está dizendo, recebe o tratamento calado. Sabe por causa de quê? Porque quem fala muito atrapalha. Já ouviste a velha frase que diz assim, o apressado come cru? Existem momentos que você precisa primeiro deixar que a coisa fique pronta, para que depois você abra a boca dizendo, bendito seja o nome do Senhor, porque eu passei no processo, mas a vitória precisa ser contada no altar. A Bíblia vai dizer, aquela mulher que perdeu a dracma perdida, ela não comunica nos vizinhos quando perdeu, não. Ela procura primeiro, quando a encontrou, chamou todos os vizinhos para celebrar. A ovelha perdida, quando
público, para que todo mundo creia que o Senhor é Deus e que maravilha Ele tem feito na terra sobre a vida daqueles que nele creiam. Deus está preparando algo grande para a vida de alguém nessa noite. Receba, porque você vai contar aquilo que Deus operou na tua vida. Às vezes você passa lá no secreto, mas a vitória precisa ser contada publicamente. Aquele homem recebe o tratamento calado. E quando Jesus vai colocar lama nos olhos dele, ele não questiona Jesus, ele não pergunta nada. Ele não fala: Senhor, o que o Senhor está me colocando nos olhos? O que é mais isso que o Senhor está colocando sobre os meus olhos? Ele recebe o tratamento calado, como eu já dizia aqui. Porque quem fala muito atrapalha. Quando você vai no médico, assim que você entra na sala do médico, sabe? Quem já passou aqui no AMA? No SUS? Ai, tá lembrar aquela fila, meu Deus. Ai, meu Deus, a gente não tem convênio não, amém? A gente vai mesmo no hospital público, aleluia. E quando você vai lá, quando você entra, você passa na sala da enfermeira, vai lá aferir os teus sinais vitais. Depois você vai passar naquele processo lá onde você encontra aquele cara lá. Aí depois você vai no médico. Quando você entra na sala do médico, ele te pergunta: o que você está sentindo? Você não fala além daquilo que ele te perguntou. Você não vai falar no médico que você tem conta para pagar. Você não vai falar. A única coisa que às vezes ele quer saber de você é: você é alérgico em alguma medicação? Aí ele te passa a receita de acordo com o teu diagnóstico. Jesus curou vários cegos na Bíblia Sagrada. Vários cegos Jesus curou. Jesus, nos cegos que ele curava, ele não colocava lama nos olhos. Bartimeu, quando chegou perto de Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? A Bíblia vai dizer, Bartimeu vai dizer assim: que eu tenha visto, que eu retorne a ver. A Bíblia vai dizer assim que naquele exato momento Bartimeu começou a enxergar. Jesus colocou lama nos olhos de Bartimeu? Não. Era cego? Era cego. Mas por que na vida desse homem Jesus coloca lama nos olhos? A gente precisa entender que para cada um de nós, Deus tem um tratamento diferente. Mas é cegueira? Não, Deus tem um tratamento diferente. A maneira como Deus vai tratar na minha vida não é a maneira que Deus vai tratar na sua vida. Para cada um Deus tem um tratamento diferente. Cada um tem o seu dia de glorificar. Cada um tem o seu dia de dizer que Deus passou na minha vida. Deus está dizendo: para cada um eu tenho um tratamento diferente. Mas Ele não vai te esquecer, não. Vai chegar a tua vez, vai chegar a tua hora. Ou posso ser mais ousada nesse culto, dizer: já chegou a tua hora, já chegou a tua vez. Na tua vida é diferente. Para cada um de nós, Deus tem uma maneira diferente de tratar, de cuidar, de lapidar. Mas, Senhor, a vida da fulana já avançou. A minha é quando Jesus está dizendo: para cada um, eu tenho uma maneira diferente de trabalhar. Não se iguale. Não olha para a vida da irmã dizendo: mas a vida da irmã está tão avançada. A vida da minha colega, a vida daquela menina que cresceu comigo, olha como ela viveu, ou olha como ela está vivendo. Ela já tem filho, já tem casa, não sei o quê. E eu ainda estou aqui. Jesus está dizendo: para cada um eu tenho um tratamento diferente. Não se iguale a ninguém. Jesus fala para esse homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. E lava-te, vai. E olha o que acontece aqui no texto, igreja. Quando Jesus, ele manda esse homem ir até o tanque de Siloé e lavar-se, esse homem ainda estava cego. Ele não estava a enxergar. Ele não estava a enxergar, ele ainda estava cego. Agora pense comigo. Como é que um cego de nascença vai chegar até o tanque se ele não está a ver? Ele não está a ver o tanque. Ele não sabe se o tanque está na esquerda, se está na direita. Jesus só fala para ele: vai e lava-te. Ele ia questionar a Jesus e ia dizer: Senhor, como é que eu vou ir? Não está a me ver que eu sou cego? Como é que eu vou chegar num lugar aonde eu não sei se é onde? E Jesus não estava andando sozinho. Jesus estava andando com seus discípulos. Mas Jesus não manda ninguém levar esse homem até o tanque. Jesus não fala: Mateus, leva ele. Tiago, vem para cá, leva ele até o tanque. Tomé, você que duvida muito, leva ele. Talvez você vai acreditar em alguma coisa hoje. Jesus não manda ninguém dos seus discípulos levar aquele homem até o tanque. Jesus fala para aquele homem: vai e lava-te. Ele ia questionar, ele estava no direito dele.
Ele ia dizer: como é que eu vou chegar ao teu tanque se eu não estou enxergando? Como é que eu vou chegar ao teu tanque se eu não estou vendo? Eu não sei se é na direita, se é na esquerda, não sei. Mas Jesus fala para ele: vai. Sabe por causa de quê? A resposta para essa questão, para qual Jesus não mandou ninguém levar esse homem até o tanque, está no texto. Está no texto. A Bíblia por si só se explica. Não precisamos inventar a historinha da carochinha. A Bíblia por si só, ela se explica. É a palavra de Deus lida. A resposta para a qual Jesus não manda ninguém levar esse homem até o tanque está no texto. O nome do tanque chama-se Siloé. E Siloé significa que é o enviado. Quem é enviado não precisa ver aonde está aí. O que precisa é obedecer. Porque quem te manda é teu responsável. Eu vou falar de novo. Quem é enviado não precisa ver aonde está aí. O que precisa é obedecer. Porque quem te manda é teu responsável. Será que você está entendendo que o Senhor está dizendo: ei, eu sou teu responsável. Ele se responsabiliza para a tua trajetória, por tudo que você vai fazer. Ei, a tua vida está sobre o olhar atento de Deus. Ele não perdeu o controle da tua casa, da tua vida. Ele está dizendo: filha minha, filho meu, atenta-se para a minha palavra. Só obedeça o processo para que você viva o milagre dele na tua história, na tua vida, mesmo sem ver, mesmo sem enxergar. Obedeça, caminha, porque nós não andamos por aquilo que nós vimos, nós andamos pela fé. Nós não vivemos por aquilo que nós vimos, nós vivemos pela fé. E a fé é o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu creio. O Senhor está nesse lugar aqui, fortalecendo a fé de cada um. Aleluia. Talvez você no meio da caminhada, a fé se esfriou, mas receba o bálsamo do Senhor Jesus nessa noite aqui. O Senhor está animando a tua fé, dizendo: vai acontecer, ainda que todos não acreditam. Só obedeça. Obedece a voz daquele que te mandou, obedece a voz daquele que te chamou. Não fica olhando pelas circunstâncias, olha somente para Deus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O teu socorro, o meu socorro, o socorro da ADSM vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh Espírito Santo de Deus, tua presença é real aqui, Deus. Aleluia, aleluia. Irmão, glorifica, glorifica, glorifica. Olha para alguém que está no teu lado e fala: você vai chegar. Fala com vontade e diga: você vai chegar. Ainda que você não vê, ainda que não tenha ninguém para te acompanhar, ainda que não tenha amigo, a voz de Jesus é suficiente para te suprir na jornada. Deus está aqui, igreja. Deus está aqui. Deus está entre nós. Ah, Jesus. Aleluia. A voz dele é companhia na caminhada. E a Bíblia vai dizer que aquele homem chegou. O impossível para alguns chegou. Um cego de nascença chegou. E eu imagino aqui aquele homem a caminhar, sem companhia de nenhuma bengala, nem ninguém, só na companhia da voz de Jesus. Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu imagino cada passo que ele dava. Ele se lembrava da voz que lhe disse: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Mesmo cego caminhava, mesmo sem ver, caminhava. E a Bíblia vai dizer que quando ele chegou no tanque, ele chegou, igreja. Um cego de nascença, sem ajuda de ninguém, caminhou quilômetros para chegar até lá. Chegou. E a Bíblia Sagrada vai dizer: assim que ele chegou, ele lavou-se. E quando ele lavou, ele começou a enxergar.
Ele começou a ver. E olha o que diz o texto. E os seus vizinhos, e aqueles que antes o tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado mendigava? Os diziam: este. Outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Eu estou a dizer aqui, igreja, quando aquele homem começou a enxergar, os vizinhos dele começaram a olhar e disseram: era aquele, não é? É ele ou não é? Ai, Jesus. Escuta como a cura de Deus é impactante na vida de um homem. Aquele homem, ele não mudou de roupa. Aquele homem, ele não foi talvez transfigurado do corpo. Ele não teve nenhuma mudança em seu corpo, a não ser os seus olhos que se abriram. Mas já não estavam ali reconhecer. Os vizinhos disseram: será que é ele? Será que é mesmo ele? Será que é ela? Não, eu acho que é o outro. Alguns disseram: não, parece-se com ele. É parecido com ele. Não é ele. Mas a roupa dele era a mesma. A roupa que ele mendigava era a mesma. O corte de cabelo era mesmo. A cor do corpo dele era mesmo. Mas não estão ali reconhecer. Jesus só lhe abriu os olhos, mas a sociedade já não está ali reconhecer. Por isso quando Deus entra na vida de alguém, você se torna irreconhecível na vida de muita gente. O poder de Deus faz isso conosco. E esse poder que operou nesse cego está pairando sobre nós nesse culto hoje. O mesmo poder que abriu os olhos desse cego, só lhe abriu os olhos, foi suficiente para as pessoas não lhe reconhecer mais. Tem gente que estava ali confundindo, dizendo assim: é ele. Outros diziam: não, não é ele. Ele disse assim: sou eu. Eu mesmo. As pessoas vieram de longe. Olha o que a cura de Deus faz na vida de alguém. As pessoas vieram de longe. Começaram a ir ao redor do cego, perguntaram: o que aconteceu na tua vida? O que houve? O que houve? Tem gente que só te olhava de longe, mas quando Jesus toca na tua vida, vai ter que chegar perto. A presença de Deus na vida de alguém é o bom perfume que atrai pessoas que passavam longe, mas chegam perto de você para dizer: não, agora nós queremos saber. Tem gente que passava de largo para não olhar ele, mas agora está curioso para saber o que aconteceu na tua vida. O que houve? Sabe o que ele vai responder, igreja? Ele vai dizer assim: e respondeu dizendo: um homem chamado Jesus me curou. As pessoas estão ali perguntando: o que houve? Ele vai dizer: o homem chamado Jesus me curou. Ele untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé. Então eu fui e lavei-me, e agora eu estou vendo, e agora eu estou enxergando, e agora, aleluia. Você crê em nome de Jesus Cristo que o homem chamado Jesus está passando nesse lugar? Aleluia. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas há um poder de Deus pairando aqui para dizer: levante a mão e me adore, porque eu estou trabalhando em teu favor. Eu estou trabalhando em favor da tua casa, da tua vida. Aleluia. Se coloca de pé, se coloca em pé, por favor. Escute. Ele vai dizer assim: um homem chamado Jesus me curou. Ei, Jesus. Missionária Yura, não estou entendendo. Filha de Deus, vai entender. Sabe o que aconteceu aqui? Esse homem, quando ele se lavou no tanque de Siloé e começou a enxergar,
ele ainda, a primeira pessoa que ele viu quando começou a enxergar não foi o homem que lhe curou, foi os seus vizinhos. A primeira pessoa que ele vai ver foram os curiosos. Ele ainda não viu Jesus, mas ele sabia o nome dele. Sabe quando ele está dizendo assim, um homem chamado Jesus me curou? Ele está dizendo assim, ei, eu não vi a cara dele, mas eu conheço o nome dele. Eu não vi se ele é alto, se ele é baixo, eu não sei se ele é gordo, se ele é magro. Eu conheço o nome dele. Quem mais aqui conhece o nome dele? A gente não sabe como era a sua fisionomia quando ele estava aqui na terra. A gente não sabe como é que ele era, mas a gente conhece o nome dele. O homem, eu conheço o nome daquele que me salvou. Eu conheço o nome daquele que me curou. Eu conheço o nome daquele que me resgatou. O nome que está acima de todo nome. Filipenses vai dizer, ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua crê que ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Jesus é o Senhor da tua casa. Jesus é o Senhor da tua vida, meu irmão. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Você vai convidar esse homem para a tua semana. Aleluia, hoje é o primeiro dia da semana, domingo. Vai às vezes, esse dia vai nortear todos os teus dias que se esperam. Consagra a sua segunda-feira